Irmãos, a paz do Senhor, amém. Nós temos a alegria de estar juntos e com felicidade trabalhar no próximo domingo, dia 2 de julho, né? 2 de julho, nós teremos a felicidade de trabalhar com um estudo especial denominado Festas Juninas. Festas Juninas. Em primeiro lugar, o estudo será sobre festas juninas e não sobre a revista, porque domingo passado nós terminamos a revista número 2 desse ano, né? E graças a Deus, a revista número 3 do terceiro trimestre, né? Que agora julho, agosto e setembro já está toda feitinha. Entregamos na Santa Ceia do domingo passado, né? Aqui está a revista, né? E muito bonita, muito bem feita, né? Graças a Deus, sola fide. Aqui estão as doutrinas mais importantes da reforma, ok? E era para domingo, dia 2, começarmos. Como nós não temos certeza se esta revista chegaria a tempo para as regiões mais distantes, como o Piauí, o Ceará, o Maranhão, o Pará, Minas, lá no interior do Goiás, São Paulo, todos os estados para onde nós enviamos, então nós resolvemos começar a nova revista no domingo dia 9, ou seja, o segundo domingo de julho, tá bom? Segundo domingo de julho. E aproveitando, obviamente, os 500 anos da Reforma, tocando num assunto muito importante, vamos então no próximo domingo, neste vácuo sem revista, né, que terminamos a última, ainda vamos começar a nova, vamos trabalhar com uma lição especial chamada Festas Juninas, tá? Bom que você e eu podemos instruir o povo quanto a esse conjunto de festas que o diabo chama de festas culturais e que de culturais não tem nada, são essencialmente religiosas, né? São essencialmente religiosas e são festas da Igreja Católica Romana, tá? E que muitos evangélicos, infelizmente, dela participam, né? Como se fosse uma festa cultural, tradicional, mas com certeza nós, através desse estudo feito, nós vamos, obviamente, colocar os devidos pingos nos devidos is, né? Nos devidos is. Sua igreja será enormemente abençoada com este estudo. Aqui não está, obviamente, tudo aquilo que eu queria colocar, tá? Tem muito mais. Mas, pelo menos aqui está aquilo que é e que há de mais importante para se trabalhar nesse momento, tá bom? E vamos juntos então. Bem, no próximo domingo que vamos trabalhar com este estudo especial, que inclusive já passei para os irmãos desde segunda-feira, hoje é quarta-feira, desde segunda-feira já está disponível a todos os pastores pelo WhatsApp, e obviamente eu peço que os irmãos pastores tenham o carinho de tirar cópias e enviar para a igreja para poder ministrar. Nós temos que, de uma vez por todas, irmãos, retirar do nosso meio a mentira que o diabo sempre tentou vender, que é extremamente simples, de que festas juninas são festas absolutamente culturais, sem grandes consequências espirituais, tá bom? Então,
São festas culturais sem grandes consequências espirituais. Que festas juninas seriam festas tais como o dia da declaração da independência, 7 de setembro, onde a gente orgulhosamente senta e agradece a Deus pela independência do Brasil, que seria um dia de uma festa cultural tal como 15 de novembro, que é a proclamação da República, e assim por diante. Mas, irmãos, ao contrário do que querem nos vender, as festas juninas não são festas culturais. Muito longe disso, são festas absolutamente católico-romanas, que nós, como protestantes, nós não devemos delas participar. E por quê? Bem, no centro de tudo está, obviamente, a questão relacionada a santos. Esta é a grande questão e o auge da polêmica. Vamos lá. Qual é o problema? Bem, o problema é que nós, protestantes, cremos sim na existência de santos, só que nós cremos na existência de santos à luz da palavra de Deus. Quem são os santos? São aqueles que, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo no sangue derramado na cruz do Calvário, foram purificados por esse sangue e são declarados santificados, né? Então, os santos são aqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo. Então, nós evangélicos cremos que, no momento em que aceitamos Jesus como Salvador, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E em razão de o sangue dele nos purificar de todo o pecado, nós somos declarados por Deus justificados e somos declarados por Deus santos, né? Então, esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, em várias passagens, ele, ao começar as suas cartas, diz aos amados irmãos santos da Ásia Menor, o que designa, então, uma expressão absolutamente voltada para aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, veja que nós acreditamos que somos santos porque Cristo nos santificou, porque Cristo nos purificou, porque Cristo nos lavou com seu sangue, tá? Mas ao mesmo tempo que cremos que somos santos, não por atos nossos, obras nossas, realizações nossas, esse é um ato completamente de Jesus Cristo, nós também cremos que dia a dia ocorre a santificação, ou seja, à medida que nós nos expomos à palavra de Deus, que o próprio Jesus Cristo disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, a palavra de Deus vai nos limpando, nos purificando, nos santificando, e a santificação também é um processo cotidiano de exposição à palavra de Deus e de arrependimento pelos pecados e de modificação de vida. Então veja que cremos que sim, existe na face da terra pessoas que foram justificadas por Deus, santificadas, limpas, regeneradas, e estes compõem a igreja, a congregação dos santos. E isso tudo ocorre não por mérito próprio. Nós, os protestantes, não cremos que há em nós a possibilidade de, em nós mesmos, por nossos méritos e nossas ações,
produzirmos a santificação. O que nós acreditamos é que uma vez justificados, santificados, limpos pelo sacrifício e por crer em Jesus Cristo, nós desempenhamos boas obras, não para sermos justificados, mas nós desempenhamos boas obras em razão de já estarmos justificados, santificados e purificados. Tá ok? Muito bem. Então, cremos exatamente assim. Exatamente assim. Por isso, temos, obviamente, a capacidade de forma intrépida, né, de entrar na presença de Deus, se apresentar diante dele e fazer a intercessão por nossos irmãos. Então é por isso que nós cremos que podemos orar uns pelos outros, podemos interceder uns pelos outros, não é? E, obviamente, cremos mais ainda que Deus nos atende. Cremos ainda que intercedemos ou diretamente a Deus Pai, ou intercedemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Deus Filho. É isso que cremos. Absolutamente nisso cremos. Cremos ainda mais que quando morremos, obviamente, cessou toda e qualquer possibilidade de intercessão. Porque ao morrer, vamos para o paraíso, aguardar a ressurreição dos mortos, né? E os vivos aguardam, obviamente, a manifestação de Cristo através da segunda vinda. Então, quando se morre, se perde absolutamente a capacidade de interceder. Se perde absolutamente a capacidade de interceder, e por isso que nós não cremos no que a Igreja Católica crê. Na possibilidade de, mesmo após a morte, os santos aqui da Terra terem acesso direto a Deus e continuarem intercedendo. Este é o motivo pelo qual nós cremos que o único que pode continuar intercedendo é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o grande intercessor, porque ele é a primícia dos que foram ressuscitados, e como Cristo já ressurgiu, um dia nós vamos ressurgir, né? Mas enquanto não ressurgirmos, estamos ali aguardando a ressurreição num local chamado paraíso. E ali cessa a possibilidade completa de intercessão. Cristo, como já ressuscitou e está à destra de Deus Pai, Cristo, então, por ter ressuscitado e estar à destra de Deus Pai, tem condições de interceder por todos nós. Tá bom? O que prega a Igreja Católica Romana? Bem, a Igreja Católica Romana, ela tem uma posição diametralmente oposta à nossa quanto aos santos. Ela crê que os santos são aqueles que, obviamente, após acreditarem em Cristo, né, eles, por intermédio de suas ações aqui na Terra, eles, por seus méritos, alcançam a plena santidade. A plena santidade. Então veja que, diferente de nós, protestantes, eles acreditam que a santidade de alguém, é em decorrência de suas obras. Mostrarei isso já já para os irmãos. E então, gente como a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher absolutamente dedicada à caridade, às obras, ao amor, ao carinho. Uma mulher como essa atingiu um patamar espiritual de méritos e graças tão grandes, tão grandes, tão grandes, que ela, ao morrer,
ela foi direto aos céus e está no céu com outros santos, e em razão dos méritos dela, ela não vai precisar nem ressuscitar, né? Em razão dos méritos dela, ela já está ao lado de Deus e pode interceder por aqueles que ela desejar interceder. E em razão dos méritos, das boas obras que ela praticou, ela então tem essa capacidade extraordinária de simplesmente pedir, e Deus não vai negar, em razão dos méritos que ela alcançou. Dos méritos que ela alcançou. Então, veja que a doutrina católico-romana é completamente diferente da nossa. Veja então que para os católicos romanos, escolher o seu santo é fundamental. Ter imagens dos seus santos em casa é essencial, porque eles creem que após a morte estes santos continuam a interceder, e na medida que eles cultuam, na medida que eles veneram, na medida que eles pedem a esses santos, eles creem que esses santos têm capacidade de interceder por eles lá no céu, e que Deus assim os será favorável. Daí, por que não criar dias especiais de comemoração destes grandes santos? Não é? Você pode ver, se você não sabia, cada dia do calendário é dedicado a um santo. Sabia disso? Cada dia do calendário é dedicado a um santo. E você escolhe o seu santo e imediatamente, obviamente, passa a venerá-lo, e a partir desse momento ele vai, obviamente, intercedendo por você, e as graças de Deus, assim creem os católicos, te alcançam. E essa veneração chega ao ponto de, em dias específicos, se ter, obviamente, festas específicas a estes seres que estão ao lado de Deus e podem por nós interceder, assim creem eles. E, obviamente, as festas juninas são o auge destes dias de festa, né? Você tem festas a Santo Antônio, festas a São Pedro, a São Paulo e os outros santos, e, obviamente, são momentos de auge, de declaração, de, obviamente, da grandeza que os católicos creem ser a doutrina que eles têm dos santos. Então, eu, como protestante, ao participar de um momento como esse, eu não estou participando de uma festa cultural, né? Eu estou participando de uma festa católico-romana. Eu estou me misturando com fenômenos espirituais, e, obviamente, eu não estou somente dando crédito ao que ali está acontecendo. Eu estou, de alguma forma, tocando no mundo espiritual, e eu terei as devidas responsabilizações por isso. Pode crer, eu não serei indesculpável diante de Deus. Diante de Deus. Muito bem, visto esta introdução, vamos então, eu preciso que ao final da lição o teu aluno tenha exatamente essa dimensão. Tenha exatamente essa dimensão. E para ninguém dizer que eu estou inventando alguma coisa, porque muita gente diz, oh não, tu estás inventando, até os textos retirados que eu trouxe são textos de gente com credibilidade. Primeiro texto, relacionado à introdução, ele é um texto que foi escrito por um dos mais festejados professores de história do Brasil, o professor Cláudio. Ele tem uma grande aceitação, é professor de história, mestre em história, não é qualquer um, não colocaria o nome dele à toa, e obviamente com os devidos endereços,
né? Obviamente com os devidos endereços. Quando falo sobre a doutrina dos santos, veja que eu coloquei em azul o próprio catecismo católico romano. Eu não tirei do nada. Eu tirei do catecismo dele. Tá? Aqui estão as principais doutrinas católicas, de onde eles tiram absolutamente tudo. Depois, obviamente, no ponto número 3, eu fiz uma análise do que a Bíblia traz sobre isso. E para fechar, achei um texto muito interessante, esse aqui da nossa querida, o Centro Apologético, né, de Defesa Cristã, e achei muito interessante esse texto e com certeza ajudará por demais, tá bom? Então, em primeiro lugar, para que os irmãos entendam de onde veio as festas juninas. Eu falo aos irmãos, eu li muita coisa séria, e eu li muita coisa absolutamente inverídica e estapafúrdia, né, diríamos assim, também li. O problema da internet é que você tem que saber dimensionar corretamente aquilo que é correto e aquilo que não é correto. E eu achei por bem, de todos os textos que li, de todos os livros que me debrucei, eu achei por bem, obviamente, me utilizar de um texto de alguém que não é protestante, alguém que não crê como a gente crê, para justamente não começar o estudo, e se um dia você tiver que ministrar isso a católicos romanos, e ele dizer, não, mas o professor Cláudio Fernandes é um pastor, é um protestante, vai escrever a coisa do lado dele, vai escrever algo conforme ele pensa, conforme ele acredita, e já está viciado desde o início. Então, peguei um texto de alguém que é historiador, é mestre em história, tem uma carreira no mundo do lecionar de história no Brasil muito importante, e com tendências sérias ao ateísmo, né? E o professor e mestre em história, Cláudio Fernandes, ele me trouxe o texto que eu considerei o mais fidedigno, tá bom? De todos os que eu li. E eu quero chamar-lhe a atenção para o seguinte, olha que interessante. Origem das festas juninas. Como é que tudo realmente começou? As festas juninas, irmãos, que tem esse nome, em primeiro lugar, em razão do mês que são feitas, no mês de junho, né? Alguns historiadores dizem que o correto era chamarem de festas, deu uma alergia aqui agora, joaninas, né? Em razão da tradição católico-romana, mas eu preferi, pessoalmente, me utilizar do texto, da expressão juninas no tocante ao mês de junho, até porque é um pouco mais aceito entre todos os historiadores a questão de serem festas juninas, porque ocorrem no mês de junho, né? E aí, óbvio que eles vão desenvolver textos dizendo que são festas culturais brasileiras, e por serem festas culturais, são festas eminentemente católico-romanas e associadas a santos católicos, como São João, Santo Antônio, São Pedro, né? Agora, quais são as raízes? Como é que surgiram as festas juninas em nosso país? Pegue, por gentileza, a apostila na primeira página, onde está aí introdução, festas juninas, origem e significado.
E veja que o texto eu retirei, tá tudo aí, tá? A fonte, tá tudo, tá bom? Como nossas revistas não têm fins econômicos, tanto é que se o Weber diz que é R$7, a gente repassa para você por R$7, nós não ganhamos nada, não comercializamos, nós tão somente dividimos entre nós o preço das pesquisas que fazemos, então não há problema nenhum. Veja que no segundo parágrafo, importantíssimo seu aluno saber disso, o professor de História, o Cláudio Fernandes, ele diz assim, ó, os pesquisadores especializados em festividades rituais costumam apontar as origens das festas juninas nos rituais dos antigos povos germânicos e romanos. Os povos que habitavam as regiões campestres na Antiguidade Ocidental prestavam homenagens a diversos deuses, os quais eram atribuídas as funções de garantir boas plantações, boas colheitas, fertilidade e etc. Geralmente, tais ritos, que possuíam caráter de festividade, eram executados durante a passagem do inverno para o verão, que no centro-sul da Europa acontece no mês de junho. Aqui é fundamental. Aqui é fundamental. Veja bem, o professor de História está dizendo que na Antiguidade, mas Antiguidade mesmo, pense em Roma, pense nos gregos, pense nos sírios, e ali a parte da Germânia, ou seja, os alemães, se conheciam nessa época, se tinha vários deuses nessa época. E como te ensinei, quando trabalhamos a doutrina da propiciação, na primeira aula da doutrina da propiciação, como lhe passei, lembre-se, olha que interessante, cada deus, o seu seguidor, haviam vários deuses, e os seus seguidores levavam oferendas para que as coisas fossem bem. Eu até dei o exemplo de Netuno. Então, o que ia pegar o barco, ia sair de um local para outro, levantava altares, oferecia aos seus deuses aquelas oferendas, e tendo oferecido aos seus deuses aquelas oferendas, ele esperava que a viagem fosse boa. Então, era um costume muito grande nas comunidades agrícolas, entre o mês ali, no início de junho em diante, fazer homenagens aos deuses existentes na época, porque é justamente o momento em que o inverno está acabando e o verão está chegando ali na parte norte do nosso planeta, e obviamente fazendo oferendas a esses deuses, acreditar que as coisas iam muito bem na agricultura, iriam muito bem na agricultura. Então, o que acontece? Esse tipo de festa sempre existiu, sempre existiu. E, obviamente, que esses rituais implicavam em acendimento de fogueira, balões, entre outras comemorações, como danças e cânticos, né? E o que aconteceu? Aconteceu que quando você sai da Idade Antiga para a Idade Média e Roma se torna cristã, com Constantino, e aí a gente não tem um cristianismo verdadeiro, mas um cristianismo falso, a primeira coisa que se faz é o seguinte, é acomodar estas grandes festas pagãs ao cristianismo, mudando o nome dos deuses pelos grandes do cristianismo. Foi exatamente assim que começaram as festas juninas. Olha o parágrafo que se segue ao que lemos. Volte na apostila. Esses rituais implicavam o acendimento de fogueiras, de balões, entre outros modos de comemoração como danças e cânticos. Na transição da Idade Antiga para a Idade Média,
com a cristianização dos romanos e dos povos bárbaros, essas festividades passaram a ser assimiladas pela Igreja Católica, que, como principal instituição do período medieval, soube também diluir o culto aos deuses pagãos do período junino e substituí-lo pelos santos. Então veja que na origem já há um problema muito sério das festas juninas. Na origem já há um problema seríssimo. E que problema sério é esse? O problema sério é exatamente o seguinte: o mesclar, o unir, o jungir de que? Destas festividades pagãs com a Igreja Católica que estava nascendo, quando o Império Romano se tornou, entre aspas, cristão. E aí o que ocorre? Simplesmente pegaram esse período, tiraram os deuses pagãos, né? Já não era Baal. Baal era o deus dos filisteus para a fertilidade. Então já não era Baal. Pegaram, diluíram o culto a esses deuses da agricultura e da pecuária, etc., e retiraram esses deuses, colocaram os santos católicos romanos, que na época coincidiam com os apóstolos, né? E simplesmente no início ali da Idade Média, ano 300, 400, 500, né, depois de Cristo, simplesmente as festas foram feitas, só que agora substituindo os deuses pagãos germânicos e romanos pelos santos da Igreja Católica Romana. E aí o grande problema é o seguinte: o grande problema é que este povo da Europa vem para o Brasil colonizar o nosso país, né? E o que aconteceu? Bem, aí aqui nós tivemos um problema maior ainda. Nós ainda juntamos absolutamente tudo isso com toda uma miscigenação de outras tradições vindas de outros povos. Leia comigo, por gentileza, os 2 últimos parágrafos que estão faltando. Então, a religiosidade popular absorveu de forma muito profunda essa mistura das festividades pagãs com a doutrina cristã. E isso quem escreveu não foi um pastor protestante, foi um professor de história, que inclusive nos critica muito, tá? Então veja bem, nas regiões do sul da Europa, sobretudo na Península Ibérica, onde o catolicismo desenvolveu-se com muita força no fim da Idade Média. Península Ibérica está falando de Portugal e Espanha, tá? Essas tradições tornaram-se plenamente arraigadas com a colonização do Brasil pelos portugueses. A partir do século XVI, as festividades juninas aqui foram se estabelecendo sem maiores dificuldades e ganhando feitio próprio. Por quê? Porque no Brasil se misturou tudo. As comemorações das festas juninas no Brasil, além de manterem as características herdadas da Europa, ou seja, períodos em que você faz festa, dignificando deuses pagãos, para que a colheita, o trabalho, a produção na agricultura e na pecuária vá bem. Então, além das características herdadas da Europa, como a celebração dos dias dos santos, também mesclam elementos típicos do interior do país e de tradições sertanejas, forjadas pela mescla das culturas africana, indígena e europeia, né? Foi a base da nossa formação. Então, veja que aqui você tem no Brasil um atuar fantástico por parte do diabo, porque ele traz para dentro desse momento
comidas típicas de cada região, cantos típicos de cada região, tradições típicas de cada região, para aparentemente trazer a noção de uma festa cultural, quando no seu fundo você tem o quê? Você tem, infelizmente, uma adoração a ídolos. Uma adoração a ídolos. Então, olha que interessante, sendo assim, as comidas típicas, como a pamonha, tem uma coisa mais gostosa que pamonha não tem, é maravilhoso. Danças, instrumentos musicais, gente, uma viola caipira. Nós tivemos aqui na última convenção o filho do falecido e amado pastor Adão com uma viola caipira, mas tocando de uma forma tão linda, tão linda, tão linda, o Obra Santa. Mas que coisa maravilhosa, que tradição fantástica. Aí o que o diabo faz? O diabo pega essas coisas lindas, essas comidas maravilhosas, esses momentos maravilhosos, e simplesmente junta tudo isso a festa de adoração a ídolos, chama de festa junina, diz que é uma tradição cultural e muito evangélico, engolindo. Como é que eles falam mesmo? Sapo não, coelho por lebre, uma coisa assim. Muito evangélico sendo enganado. Então veja como o diabo é astuto e sagaz. Ele não está brincando. Você vê então a astúcia de Satanás, não é? A astúcia de Satanás. A origem disso não é nada boa. Absolutamente nada boa. A origem disso vai absolutamente contra tudo aquilo que é de Deus, né? Então, vamos juntos. Mas espera aí. Então, são momentos, então, de festa em que católicos homenageiam santos e se alegram por santos e, obviamente, o fazem por quê? Porque desejam obter benesses. Vamos então agora à doutrina católica romana sobre os santos. Muito bem. E quem são os santos? Para os católicos romanos, já que as festas juninas são festas dedicadas aos santos, não é? Para os católicos romanos, santo é quem? Bem, vire a página número 1, você vai agora para a página número 2, e você vai encontrar aí no ponto 2.1, quem são os santos, visando, obviamente, não errar em nenhum conceito. Eu retirei do Catecismo Católico Romano, está aí, Catecismo de A a Z, todo mundo pode encontrar, lá no parágrafo 2683, porque o catecismo funciona assim. O catecismo são máximas doutrinárias em que creem os católicos romanos. E é dividido em parágrafo, para primeiro, segundo, terceiro, até para que eles se situem de forma rápida. E no parágrafo 2683 diz assim: as testemunhas que nos precederam no reino, especialmente as que a Igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida. Então, quem são os santos? São aqueles que viveram na terra antes de nós, tá? Por isso eles são chamados de testemunhas que precederam no reino. Viveram na terra antes de nós. E eles participaram da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida. Então, eles foram católicos romanos exemplares. E, obviamente, que, por terem tido uma vida exemplar, e pela transmissão de seus escritos, oração hoje,
eles vão diretamente ao céu, eles não precisam de purgatório, né? Eles vão diretamente ao céu, eles estão ao lado de Deus, então eles não estão no paraíso, eles não precisam ressuscitar, eles contemplam a Deus, e olha que interessante, estão ao lado de Deus, contemplam Deus face a face, que nem Jesus, louvam a Deus, e não deixam de velar por aqueles que deixaram na terra. Uai, como assim não deixam de velar? Calma. Entrando na alegria do Mestre, eles foram postos sobre muitos. Sua intercessão é o mais alto serviço que prestam no plano de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e pelo mundo inteiro. Você entendeu por que um católico escolhe alguém, o seu santo, e ele pede ao santo? Porque literalmente no catecismo eles dizem que você pode pedir ao santo, e o santo que já está no céu, ao lado de Deus, ele vai interceder por você, e não só por você, pelo mundo inteiro. Então quem são os santos? Coloquei aqui a definição. Os santos são, para o catolicismo, os fiéis, que tendo uma vida absolutamente correta, exemplar no cumprimento das doutrinas e costumes católicos romanos, estão nos céus contemplando e louvando a Deus, possuindo o poder de interceder pelos que ainda estão na terra. Tá ok? Olha que interessante. E como saber quem é santo? Bem, aí aqui, esse é uma questão relacionada à igreja. É a igreja que vai dizer quem é santo e quem não é santo. E daí a questão da canonização. Tá bom? Vamos para o ponto 2.2. Olhe que eu coloquei aí, de novo, extraí o texto do Catecismo Romano, não criei nada. Extraí o texto, parágrafo 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solene que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade da graça de Deus, ou seja, aquela galera que era católico-romana e que viveu acima da média de todo mundo. Madre Teresa de Calcutá, tá? A igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Então a igreja, quando reconhece um santo por intermédio da canonização, que é todo um processo demorado, não é feito do dia para a noite, não. Se verifica uma série de fatos. Ai, pastor, eu queria saber como é feita a canonização. Dessa vez não dá para te explicar, não. Eu estava estudando, para poder te explicar isso é muito tempo. E não dá nessa lição. Em outro momento a gente faz. Então, assim, quando a igreja reconhece, e quando é que reconhece? Quando sai no jornal. Jornal, né? Fulano de tal foi canonizado, ele agora é santo, e quem quiser tê-lo como santo e interceder a ele está do lado de Deus intercedendo. É assim que eles creem, tá? Então, olha que interessante, a igreja os coloca como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu clã missionário. Então, olha que interessante. Quem são esses santos? São aqueles que viveram de forma absolutamente íntegra, correta, acima da média, cumprindo todo o ritual católico romano, e que por seus méritos, eles têm o direito de estar nos céus, e o direito de estar ao lado de Deus, o direito de serem modelos
de serem intercessores, mas isso só ocorre quando a igreja, que é dirigida pelo poder do Espírito da Santidade, os reconhece e os canoniza. Né? E aí, proclamada pelo Papa a canonização é com certeza uma decisão da Igreja Católica Romana, que reconhece a vida desses homens. E aí que imediatamente ele, por ser declarado santo, ele passa a ter imediatamente o poder de intercessão mesmo após a morte. Mesmo após a morte. E aqui é assustador, né? Aqui é assustador. Veja o ponto 2.3. Veja o que está no Catecismo Romano. Deus o livre guarde, meu Deus do céu. Quanta cegueira espiritual. Quanta cegueira espiritual. Daí porque Lutero, Zwingli, Calvino, John Hus, Wycliffe, todos se levantaram e disseram, só a Escritura. Está tudo errado, só a Escritura. Olha o parágrafo 956 do Catecismo, diz assim: pelo fato de os habitantes do céu, quem são esses habitantes do céu? São esses santos. Estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza a santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai. E vem cá, com base em que eles podem interceder e o Pai vai atendê-los? Apresentando os méritos que alcançaram na terra. Ou seja, a vida deles exemplar gera para eles o que a Igreja Católica chama de mérito, e isso eles apresentam quando estão diante de Deus para pedir pelos que ainda estão aqui na terra. Meu Deus do céu. E obviamente ainda botam a loucura de dizer que apresentam os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, eles ainda dizem que Cristo é que viabiliza tudo isso. Viabiliza tudo isso. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, ou seja, pelo amor fraternal que estes santos têm, nossa fraqueza, nossa nada deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis. Ser-vos-ei mais útil após a minha morte, e ajuntar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Deus santo de misericórdia. Tem que estar muito cego espiritualmente para que nisso, né? Muito cego. E aí o que acontece? Acontece que festas juninas são esse momento auge do catolicismo, onde se alegra porque no céu existem, segundo os católicos, santos intercedendo por nós e que tornam nossas vidas melhores. Nossas vidas melhores. Mas aí não tem um problema sério, pastor, a questão da comunhão com os mortos, porque isso aqui é basicamente comunhão com os mortos, na medida em que eu intercedo por um santo que está ao lado de Deus, mas ele está morto, eu estou pedindo ao morto para que Deus atenda, e esse morto está apresentando méritos para que Deus me atenda. Mas isso não é comunicação e comunhão com mortos? Mas é lógico que sim. E os católicos não têm problema com isso, mas nenhum problema com isso. Olha o que diz o parágrafo 958, no ponto 2.4. No ponto 2.4. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos iniciais, né, da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E, já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados,
também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós, sem nenhum problema. Se comunica com os falecidos se comunicam com Deus, Deus abençoa e os falecidos nos abençoam. E isso é possível porque no livro de 2 Macabeus 12:46, lá está essa possibilidade de oração pelos mortos. Oração pelos mortos. Né? Mas 2 Macabeus não tem na Bíblia verdadeira não, tá? E olha o mais assustador de tudo, o parágrafo 962. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos que juntos que estão terminando a sua purificação. Aí essa galera que está terminando a purificação é a galera do purgatório. Dos bem-aventurados no céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos nessa comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Que lindo e maravilhoso, né? Crê em Deus Padre. E aí é óbvio, você tem, obviamente, a questão do católico que crê numa loucura dessa, se vincular a um santo, tê-lo como seu santo protetor, e daí a indústria das imagens é o que rola. Porque se isso existe, então eu posso ter uma imagem em minha casa, eu posso ter uma imagem no meu escritório, eu posso ter uma imagem dentro do meu carro, eu posso... Quanto mais imagem eu tiver do tal do santo protetor, melhor. É assim que o católico pensa. E aí é óbvio que a indústria das imagens surge, e aí é óbvio que a consequência de tudo isso é a viabilização das imagens sacras dos santos. Olha o que diz o parágrafo 1161 do Catecismo. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São-nos também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos, significam o Cristo que é glorificado neles, manifesta a nuvem de testemunhas, que continua a participar da salvação do mundo, às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Meu Deus do céu, cruz credo. É incrível como são absolutamente sérios. E aí qual é a consequência? A consequência é que as festas juninas são exatamente essas festas maiores aos santos maiores. São essas festas maiores aos santos maiores. São João, São Pedro, Santo Antônio. E quem dela participa está participando exatamente disso. Eu resolvi colocar como tradição festas juninas 2.5, veja na sua apostila. O que são festas juninas? Para não trazer uma palavra minha, que eles chamam de absolutamente preconceituosa, porque é uma festa cultural, eu trouxe aqui um extrato de um texto escrito por essa senhora em 14 de dezembro de 2011, e aqui está, Católicos, Via Lumina, o endereço direitinho, não tem problema, não roubei de ninguém, o texto é absolutamente público, e aqui está o que é a festa junina para eles. E veja que, de forma muito clara, ela coloca aqui, olha, que é uma festa dedicada a santos, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, são comuns algumas as simpatias para as mulheres solteiras que querem se casar. E no dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem pãozinhos de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto a outros mantimentos da casa para que nunca ocorra falta.
Olha que interessante. Antes do cristianismo existir, os povos pagãos já adoravam deuses e cultuavam a eles para ver se tem alimento. Olha que interessante. As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer desse pão. Aí ela termina dizendo assim, ó, olha como é fantástico. Então aproveite bem esse mês, em todas as festas que você puder ir, mas sempre com muito juízo e muita fé. Por que com muito juízo? Para não ficar embriagado e sair feito doido matando os outros. E por que com muita fé? Aqui é que está o detalhe, olha. Por que com muita fé? Ela termina dizendo, Santo Antônio, São João, São Pedro, rogai por nós. Isso diz tudo. Isso diz tudo. Rogai por nós. Isso diz absolutamente tudo. Então veja que são festas dedicadas às tradições católico-romanas. São festas dedicadas simplesmente aos santos que eles creem ter todo este poder que aqui está. O cristão que participa de festas como essa, ele está simplesmente comungando, ele está simplesmente em comunhão com tudo isso. E nós sabemos que o que há por trás disso é um grande engano maligno. O diabo está por trás disso, enganando todas estas pessoas, retirando delas a verdade do Evangelho. Então quer, vai, participa, vive esse momento. É bonito. Rapaz, o diabo lhe apresentará alguma coisa feia. É gostoso, o diabo lhe apresentará alguma coisa que num primeiro momento simplesmente é fel. Não. Vá. Mas o que a Bíblia diz de tudo isso? O que Deus diz de tudo isso? Aí aqui, obviamente, chegamos ao ponto mais importante da aula. E aqui eu peço que você, por gentileza, não somente explique, mas leia com seu aluno. Coloca no slide bem grande e vai lendo ponto a ponto e explicando. E eu preciso que você não leia só o que está no ponto 3, mas principalmente o que está no ponto 4. Demore o que demorar, meu irmão. Demore o que demorar, não se preocupe com isso, não. Demore o que demorar. Lê o que está no ponto 3. Conversa sobre o que está no ponto 3. Lê o que está no ponto 4. Ponto 4, eu extraí de um texto muito bom da internet, do Centro Apologético, e eu creio perfeitamente que nunca mais aqueles de sua igreja que tiverem noção correta do que aqui está, simplesmente entrarão numa festa junina, né? Entrarão numa festa junina. Eu levantei 5 bons fatos do que a Bíblia diz sobre tudo isso. E que são fundamentais. Fundamentais. Essenciais. Tá? Eu peço que você destaque muito bem o 4º fato, porque veja que interessante, né? São Pedro, São João. O que será que os apóstolos diriam ao ver festas levantadas para eles? Sabendo que em Atos 14, 11 a 15, Paulo foi completamente contra tudo aquilo, né? Então, com muita calma explane. Muita calma explane todos esses fatos. Primeiro fato,
de forma muito direta, aqui está. Normalmente as pessoas que participam das festas juninas querem tributar louvores aos seus santos padroeiros, como fruto da gratidão pelas graças alcançadas, né? E aí, infelizmente, estão errados. Porque todo bom e toda boa dádiva só pode vir de Deus. E Deus não concedeu a ninguém ser um mediador de graça nenhuma, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu acredito uma graça a Pedro, João ou qualquer outro, eu estou retirando de Cristo o que é só dele, a glória e a graça por aquela bênção alcançada. Então veja que as festas juninas, elas são uma atividade, infelizmente, de ingratidão a Deus. Ingratidão a Deus. Segundo fato, Cristo é o único em toda a história humana que morreu e ressuscitou. Então ninguém está à direita de Deus podendo interceder por nós. Nem Maria, nem Pedro, nem João, só Cristo. Então é mentira o fenômeno de dizer que santos estão ao lado de Deus e podem por nós interceder. Terceiro fato, o próprio Jesus afirmou para que quando desejássemos a misericórdia de Deus, clamássemos a Ele. Então, meu amigo, ninguém pense que clamando a João, Pedro, Maria, José, Antônio, terá misericórdia de Deus. O próprio Cristo deixou claro: quer alguma coisa ao Pai, peça através de mim. De mim. Então veja que festas juninas, além de roubar a glória de Cristo, além de dar a glória de Cristo por tudo que é bom para outros que não merecem, são obviamente momentos de muita falta de noção teológica e bíblica. Absoluta falta de noção teológica e bíblica. Porque se acredita que alguém conquistou algo sem a presença de Jesus Cristo. E ainda se pode glorificar esse tipo de gente. O quarto fato é a questão dos apóstolos, que levantei. Se quando vivos eles não aceitavam glorificação pessoal nenhuma, acha que eles vão aceitar glorificação pessoal mortos? Então as festas juninas, elas têm um problema muito sério, absolutamente sério. Elas estão glorificando quem não está aceitando a glorificação. E quem não vai receber a glorificação. Então por trás está havendo muito engano, muito erro, muita incorreção. Quem por trás está sendo dignificado? O diabo. O diabo. Então participar de um momento como esse é participar de o auge do engano e um momento em que Satanás derrama muito dos seus equívocos. E o quinto fato, esse é o pior de todos, é que a palavra de Deus condena completamente a comunhão com mortos. Não se ora a mortos. Não se pede a Deus. Mas o texto de 2 Macabeus, mas quem diz que 2 Macabeus está na Bíblia? 2 Macabeus não está na Bíblia não, meu amigo. É um livro apócrifo. Olha, o que mais me assusta é cristãos dizendo assim: olha, eu sou livre, Deus me libertou, nada me atinge, tem nada a ver, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então tá bom. Então pegue o Salmo 1 e jogue no lixo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores,
e não se assenta na roda dos escarnecedores. As festas juninas são produtos de erro e engano, conselho ímpios. São, infelizmente, celebrações que retiram de Cristo toda a glória devida, dando ao homem, e isso afronta diretamente a vontade de Deus. Nada deixa mais irado Deus do que exatamente isso. E é óbvio que quem está sentado ali escarnece do próprio Deus e do Senhor de todas as coisas. Quer participe. Mas que toda a verdade foi declarada, foi. Deus tenha misericórdia de você. E, meus amados irmãos, o mais bonito, a conclusão. Esse texto extraordinariamente escrito pelo magnífico professor Paulo Cristiano da Silva. Se nós começamos com um professor, vamos terminar com um professor e com um texto dele, que merece com certeza a nossa leitura e nossa análise. Muito bem, boa aula, Deus te abençoe. E na próxima semana começamos nossa fantástica revista. Irmãos, aqui está simplesmente as grandes razões pelas quais nos separamos da incorreta Igreja Católica Romana. E graças a Deus, há 500 anos atrás, Deus nos livrou definitivamente deste grande erro. Então vamos estudar juntos e que Deus te abençoe. Amém.